Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí a resolução de exercícios. Para começar, nós vamos aí aos exercícios que foi postado na plataforma no dia 15 de julho, tá ok? E a seguir, quando nós terminarmos a correção desse exercício, nós iremos aí a um assunto sobre as principais regiões industriais do mundo. Eu não quero adiantar nada, mas nós vamos falar um pouco aí sobre essas questões tecnológicas, tá? Então vamos seguir viagem aí. Primeira questão lá vai dizer o seguinte: a intensa e acelerada, lembrando que esse assunto foi sobre a urbanização e industrialização brasileira, né? A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais e urbanos, entre os quais podemos destacar a falta de infraestrutura, limitações das liberdades individuais e altas condições de vida nos centros urbanos? Falso, isso aí está errado. Falta de infraestrutura está certo em alguns pontos, mas limitações das liberdades individuais, não. As altas condições de vida nos centros urbanos, em parte, né, para uma pequena minoria nós temos altas condições de vida, mas para a grande maioria, não, situações até precárias. Então, a letra B, nós temos o aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. Isso aí nós temos demais. Conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural. Êxodo rural tá certo, luta pela posse da terra, isso aí são conflitos rural e não urbano. Violência, conflito e violência urbana, isso existe, certo? Letra D, acentuado o êxodo rural, mudança no destino das correntes migratórias, o que é que tem a ver? O aumento de números de favelas e cortiços está certo. Então a alternativa correta aí é a letra B, né? É a letra B. A luta, a posse da terra, isso aí são conflitos no campo. Os conflitos do campo, não tem nada a ver. O que vai ter um aumento aí na cidade são esses conflitos, a violência urbana, certo? O aumento dos cortiços, das favelas, a falta de infraestrutura. A letra B é a alternativa correta. Segunda questão, nós temos aí nas grandes cidades brasileiras, a falta de moradia e o aumento do desemprego estão diretamente relacionados à existência de que tipo de habitação? A letra A, favelas e condomínios. A falta de moradia e o aumento do desemprego estão diretamente relacionados à existência de favelas e condomínios? Não. Favelas e cortiços? Mansões e vilas? De jeito nenhum. Vilas e bairros? Não. Lugarejos e condomínios? Também não. A alternativa correta aí é a letra B, né? Favelas e cortiços, que são moradias dos desempregados, dos pobres, dos marginalizados da região urbana, né? Da área urbana das cidades. A terceira questão aí, ela nos diz o seguinte: assinale a alternativa que não cita um dos fatores que contribuíram para a intensificação da urbanização brasileira ao longo do século XX. Ele quer um que não contribuiu, ele quer a alternativa que não cita um dos fatores que contribuíram. Então, a expansão do processo de industrialização do país, letra A. A letra B, a Revolução Verde, consequente processo de mecanização do campo. A Revolução Verde e o processo de mecanização do campo contribuiu sim, porque houve esse incremento dessas novas tecnologias e isso vai provocar urbanização, até mesmo porque o incremento dessas tecnologias no campo, a população foi expulsa. Então a população chega na cidade e aí, consequentemente,
O êxodo rural vai provocar isso aí, vai contribuir para a intensificação da urbanização. A expansão do processo de industrialização no país nem se fala, né? Contribui maciçamente. A letra C aí é a execução de políticas públicas voltadas apenas para a população das cidades, né? Isso aí não tem nada a ver, não contribuiu em nada, não é um dos fatores que vão contribuir em nada para a urbanização, né? A execução de políticas públicas voltadas apenas para a população das cidades é uma política dos governos, certo? Não tem nada a ver com urbanização. E aí a letra D, o aumento das desigualdades da concentração fundiária no meio rural. Também isso aí contribuiu, o aumento das desigualdades da concentração fundiária contribuiu sim para a urbanização. Então a alternativa correta aí é a letra C, tá? As cidades da região sudeste do Brasil foram as que mais receberam migrantes oriundos do campo, do êxodo rural, e também das outras regiões do país, migrações regionais. Fato que se deu de forma mais acentuada na década de 1970 e nos anos posteriores. Assim, o Sudeste consolidou-se como a região mais urbanizada do país. Tal ocorrência pode-se explicar, ou pode explicar-se pelas preferências culturais dos migrantes. Não, pessoal, não foi pelas preferências culturais dos migrantes, não, certo? Os migrantes quando chegaram aqui, os migrantes quando saíram, eles não saíram pela preferência cultural, eles saem do campo, não foi buscando uma nova cultura. Pela maior presença de indústrias e empregos, sim, foi por conta disso. Esse foi o fator atrativo. Então eles podiam ter migrado para qualquer outra região, mas eles preferem essa por conta do fator atrativo das indústrias e os empregos, almejando assim melhores condições de vida, né? A letra C, por que não? Pela maior receptividade da população local. Não, não teve nada disso. A letra D, pelo processo de marcha para o litoral do país. Não, porque São Paulo não está no litoral do país. A cidade de São Paulo não está no litoral do país, não tem ligação com o litoral, e foi uma cidade que recebeu muitos migrantes, cidades do interior do Rio de Janeiro que não é banhado pelo oceano, cidades de Minas, então não foi marcha para o litoral não. Pelo alto preço do solo nas demais regiões? Não tem nada a ver isso aí. Até mesmo porque os solos mais caros estão nessa região aí, certo? Alternativa correta aí é a letra B, tá? E a quinta questão aí, nós temos, como a modernização industrial tardia, o espaço geográfico brasileiro conheceu profundas transformações ao longo dos últimos 100 anos, sendo algumas delas a urbanização acelerada e a concentração espacial da população em metrópoles. Um dos efeitos dessa ocorrência foi, letra A formação de núcleos urbanos avançados em todo o país. Será? Núcleos urbanos avançados em todo o país? Eu fico me imaginando um núcleo urbano avançado lá no estado do Acre ou no estado de Roraima. Um núcleo urbano avançado, né? Então, não foi em todo o país, certo? Lá no Amapá, um núcleo urbano avançado. Não foi. A difusão de políticas de controle habitacional. Não, no Brasil nunca houve política de controle habitacional, certo? Nunca houve. A expansão e crescimento de áreas de preservação e áreas urbanizadas. A expansão e crescimento de áreas de preservação e áreas urbanizadas? Não houve. E a expansão e crescimento de áreas
de preservação, não teve nenhuma ocorrência com a urbanização. E a letra D aí nos diz o seguinte: a diminuição dos problemas sociais no campo. Não, pelo contrário, o que houve foi uma acentuação. Os problemas sociais no campo aumentaram e por conta desse aumento é que a população sai do campo e busca melhores condições de vida na cidade. E a letra E aí a proliferação de áreas periféricas e favelas em grandes cidades. Correto. Esse aí foi o efeito, um dos efeitos dessa ocorrência, certo? A modernização industrial que foi tardia, que o Brasil conheceu profundas mudanças e transformações ao longo do tempo. E essas mudanças e transformações, um efeito foi essa ocorrência e essa proliferação de favelas em grandes cidades, por conta dessa atração da mão de obra. E aí, chegando na cidade, vai ficar onde? Sem emprego, sem moradia. Então vamos para as favelas, vamos para os cortiços, que eram moradias mais em conta, mais baratas, né? Então, a alternativa correta aí é a letra E, tá ok? Pois bem, na sexta questão aí, pessoal, nós temos aí uma alternativa que vai nos dizer o seguinte: nos países industrializados, a migração campo-cidade tem como causa fundamental, letra A ocorrência de melhores condições sociais no campo. A migração campo-cidade não teve como causa fundamental nos países ricos, também não. Nos países ricos, o êxodo rural se deu pela a expoliação do trabalhador. O trabalhador então foi expulso do campo. Foi o que aconteceu na Inglaterra e em outros países também industrializados. Assim como ocorreu aqui, ocorreu lá. Então, na letra B, baixa produtividade agrícola? Negativo. O que houve posteriormente foi uma modernização e aí a tomada do emprego desse trabalhador do campo e a produtividade ela tendeu a aumentar. Pressão demográfica no campo? De jeito nenhum. Pelo contrário, o contingente demográfico no campo ele foi a diminuir, mas não porque ele estava muito grande, não, ele estava até normal, baixo, né? Havia muitas áreas produtoras, mas não teve nenhuma pressão demográfica no campo, não. A letra D, dificuldade de aquisição de terras? Não, esse não foi o problema, não. Não foi a causa fundamental, não foi essa, não. A causa fundamental foi a liberação de mão de obra pela mecanização. Então, o serviço que 10 homens faziam, agora um trator só faz. Então, os outros 9 ficam desempregados, né? Só vai precisar de um para controlar o trator. Os outros 9 vai ficar desempregado e vai fazer o quê? Então, vamos trabalhar na cidade, buscar emprego na cidade. Então, a alternativa correta aí, a letra E, tá ok? Então, agora, pessoal, nós vamos aí ao que eu mencionei a vocês, que são as principais regiões industriais, certo? Nós vamos aí falar um pouco sobre as locações das indústrias. Desde os anos de 1970, a economia mundial tem passado por processos de transformação na estrutura produtiva. Os núcleos de alta tecnologia tornaram-se muito importantes para o desenvolvimento regional, conhecidos como polos tecnológicos. Isso aí ocorreu, pessoal, já na na chamada terceira revolução industrial, certo? A terceira revolução industrial ela vai vir aí com o incremento o incremento dessa inovação científica no desenvolvimento industrial, e nós vamos chamar essa aí, agora a terceira revolução, do capitalismo
não mais monopolista, não mais comercial, e sim o capitalismo técnico, científico, informacional, certo? Como diria lá o geógrafo brasileiro Milton Santos. E nesse momento aí nós vamos conceber essa área de geração de tecnologia como polo tecnológico. E o polo tecnológico, pessoal, ele pode ser uma área industrial, uma área científica, uma escola, uma universidade, né, ou um laboratório tecnológico também, um laboratório chamado Laboratório Tecnológico para desenvolver e pesquisar essas tecnologias, certo? Estão ligadas à inovação tecnológica, são fundamentadas na interação entre agentes como universidades, instituições financeiras, que é quem vão financiar as pesquisas, muitas das vezes, centros de pesquisas, governos, incubadoras de empresas. Essas incubadoras de empresas aí são aqueles organismos que irão pensar na empresa, gerar a empresa e lançá-las aí no mercado, certo? São ambientes que estimulam a criação e protegem o desenvolvimento de novas empresas, entre outros. Nesses locais aí, nós vamos ter sempre a inovação, a pesquisa e o desenvolvimento como pilar para esses polos tecnológicos. Mas esses polos tecnológicos, eles surgiram na década de 70, mas as regiões industriais já existiam, certo? E aí, nesses polos tecnológicos, podem ser desenvolvidos pelo setor privado ou por cooperação, por parcerias entre os setores públicos e privados, certo? O polo tecnológico é uma expressão utilizada para referir-se a um centro de produção de alta tecnologia, baseada nas informações da indústria quaternária, que inclui o setor da robótica, cibernética, informática, química fina, microbiologia, que são as indústrias que já estarão aí se encaixando ou criando o setor quaternário. Até então nós conhecíamos o setor primário, secundário e terciário. E o setor quaternário é justamente essa indústria dessa inovação, dessa pesquisa, dessa nova geração que vai surgir aí agora nesses polos tecnológicos, certo? E aí nós vamos agora entender, ó. É importante destacar que a industrialização ocorreu ao longo do tempo com intensidade tecnológica e alcance espacial diferentes. Como foi que aconteceu aí as revoluções? A primeira revolução industrial ocorre no século XVIII, lá na Inglaterra. A indústria que vai basear isso aí é a indústria têxtil. A base energética, nós vamos ter aí o carvão mineral. E a primeira indústria a ser revolucionada foi essa indústria têxtil. O tear, que antes era manual, agora passou a ser mecânico, certo? E aí nós vamos ter a segunda revolução industrial, lá no fim do século XIX, né? E agora nós vamos ter aí lá nos Estados, agora não é mais em um único local, nos Estados Unidos, Alemanha, Japão. E essa nova indústria, nós já vamos ter a indústria buscando essa inovação, buscando esse desenvolvimento, buscando auxílio, vamos assim dizer, na ciência, certo? Então nós vamos ter aí a indústria automobilística como grande vetor dessa revolução. A base energética agora passou a ser o petróleo, a energia hidroelétrica, né, passou a ser muito utilizada, não só pelo setor industrial, mas também pelo setor doméstico, residencial.
certo? E aí nós vamos ter uma revolução industrial mais ligada aos bens de consumo para o conforto da população, certo? E na terceira revolução nós vamos ter a técnico-científica informacional, países centrais, ou seja, os países desenvolvidos. As bases energéticas aí vão ser fontes renováveis e alternativas. A informática, telecomunicações, robótica, biotecnologia e etc. Agora nós vamos ter mais a valorização do saber, do pensar, do criativo, do moderno, certo? Quem ganha mais, quem sai na frente aí, é quem inova mais, é quem divulga mais, quem vai saber utilizar aí as telecomunicações, né, a informática, o marketing. Então, é quem vai sair na frente, tá ok? E aí nós vamos ter agora os principais polos tecnológicos ou regiões industriais no mundo, certo? Nós vamos começar aí com a Europa. Essa parte aqui, pessoal, só para vocês entenderem, essa parte aqui ela é uma introdução para a gente entender como é que vai se chegar a esses parques tecnológicos que nós temos hoje, certo? A Europa. A Europa tem várias regiões industriais, muitas surgiram durante o século XVIII e século XIX, visto que o processo produtivo industrial teve seu berço neste continente. Então, lá na Europa, nós vamos ter aí vários, e nós vamos hoje só, vamos parar aqui na Europa, nós não vamos mais adiante. Nós vamos ver agora só o da Europa. Em outra oportunidade, nós veremos aí. No livro de vocês aí, vocês vão ver regiões industriais aí, bem antigas, advindas lá desse período do século XVIII, século XIX, a região do Reino Unido, que foi a primeira, aí lá na Inglaterra. Em seguida nós vamos ver aí os Países Baixos, Holanda, Bélgica, e nós vamos ver aí também na Alemanha, Luxemburgo, França, na Itália, quando se fala de indústria na Itália, se fala principalmente do norte da Itália, que o norte da Itália ele é industrial, o sul da Itália ele é agrícola, ele é mais ligado ao setor primário aí. E nessa região aí, pessoal, nós vamos ver que a produção industrial ela é forte. Então, até os dias de hoje, nós vamos ter muita inovação, muitos produtos novos e uma forte mecanização aí nessa indústria, nesses polos industriais, certo? Áreas industriais gigantescas aí. Nas últimas décadas foram estruturadas muitos tecnopolos, diversificado em especial na porção ocidental, construída por países que integram a União Europeia. A Europa Ocidental aí, que é essa região aí que pega da Alemanha, passa por um pedaço da República Tcheca, Áustria, Eslovênia, Croácia, vindo para leste, pegando a Suíça, Itália, França, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Reino Unido, França, Espanha, Portugal. Toda essa área aí é a chamada Europa Ocidental. E aí é onde nós vamos ter essa estruturação toda. Nós temos a Alemanha, a principal economia da Europa, o Reino Unido, a segunda principal. Nós temos a França, a Itália, que são países importantes industriais aí, a Suíça, a Espanha também. Então, é possível verificar também a presença de tecnopolos em alguns países europeus que estão buscando sua inserção no cenário econômico global, especialmente integrando-se ao bloco da União Europeia. Nós vamos ver aí importantes tecnopolos na Polônia, certo? Na Polônia nós vamos ver aí importantes tecnopolos na Rússia,
né? Lá em Belarus, na Ucrânia, nós vamos ver Romênia também, nós vamos ver na Hungria, Eslovênia. Então, essa inserção, essa busca pela inserção no bloco União Europeia, que é o maior bloco econômico do planeta, é justamente pela industrialização, pela mecanização que está presente aí nesse continente mais do que em qualquer outro, certo? Aí você pode falar, professor, mas os Estados Unidos mas é nos Estados Unidos, certo? Aí não é só na Inglaterra, não é só na Alemanha, certo? Então são em vários países, por isso que esse continente aí ele é historicamente mais industrializado que os demais. E aí nós vamos ver os principais tecnopolos ou polos tecnológicos na Europa. Na Alemanha há vários tecnopolos nos estados da Baviera, em Munique, de Brandenburg, em Stuttgart. No Reino Unido, nós vamos ter aí, destacam-se os parques científicos de Cambridge, que é na Universidade de Cambridge, Silicon Glen, tem um outro parque tecnológico bem antigo lá e muito importante. Na França destacam-se Sofia Antipolis e o Paris Exessurt, né? A cidade de Paris, lá na França, ela vai ter uma importância muito grande, não só por ser a capital, mas por ser o centro desse desenvolvimento tecnológico, certo? Nós vamos ter outros pontos, outros locais, mas Paris, não só por ser a capital, vai ter essa importância aí. Na Itália destacam-se os polos tradicionais de Turim, Milão e o de Bari, certo? Roma aí não é a capital da Itália, mas não vai ter importância industrial. Roma não tem. A indústria ela está centrada, ou seja, concentrada na parte norte do país, certo? Nos novos integrantes da União Europeia aparecem importantes tecnopolos, como na Varsóvia, lá na Polônia, em Praga, na República Tcheca, certo? Então, são outros tecnopolos importantes aí, certo? Então, pessoal, aí nós temos a imagem desses tecnopolos que eu estava falando para vocês, certo? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Fica aí como atividade de leitura para vocês a página 47, 48 e 40.